Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições de Homeopatia. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é de suma importância, não só para os leigos, mas também para muitos homeopatas, né? E muitos críticos também. É um vídeo que é uma base que nós precisamos deixar clara. É um vídeo de uma questão simples, mas que precisa ficar muito bem clara para todo mundo, para que a gente entenda as coisas como elas são e não façamos confusões, tá? O que é homeopatia? Eu já vi falar que homeopatia é uma ciência, eu já vi falar que é uma pseudociência, eu já ouvi falar que é uma filosofia de vida, eu já ouvi falar que é um modo de enxergar o mundo, nós já ouvimos de tudo, né? Quando você sai por aí pela internet, você entra num site, entra em outro, e vê coisas diferentes, opostas, esquisitas, e por aí vai, né? Eu sei bem como é, porque, esse trabalho eu já fiz muitas vezes, né? E desde quando eu comecei a estudar, foi sempre uma coisa cada vez mais estranha, mais que a outra, que eu fui achando, e coisas opostas e coisas que não fazem muito sentido. Então, esse vídeo é para deixar muito claro essa questão. O que é homeopatia? Homeopatia é uma terapêutica. Ponto final, é isso. Para que a gente resuma bem e torne a coisa bem prática, bem simples, bem didática, homeopatia é uma terapêutica. Homeopatia é uma medicina. Ou seja, do que a gente está falando? Nós estamos falando de um método de buscar saúde, um método de restabelecimento da saúde, um método de tratar pessoas enfermas, pessoas doentes. Ponto. Homeopatia é isso. Poxa, então, Léo, a homeopatia ela entra na mesma classificação que a alopatia? Nesse ponto, sim. Né? A alopatia ela também é um modo de buscar saúde, um modo de tentar trazer saúde, né, pessoas doentes, ao estado de saúde. Certo? Então aí fechou. Homeopatia é isso. Pô, mas eu já ouvi falar que a homeopatia é uma ciência, né? Muitos dos homeopatas vão dizer isso. Homeopatia é uma ciência, homeopatia é uma ciência, homeopatia é uma ciência. Não é. Simples assim. Homeopatia não é uma ciência. Por que não é uma ciência? Porque ela é uma prática onde você aplica para trazer pessoas doentes ao estado de saúde. Uma das variadas e uma das mais variadas formas que a gente tem, várias formas que a gente tem de fazer esse procedimento, a homeopatia é uma delas, tá? Uma ciência, ela é um tipo de conhecimento, ela é um tipo de modo como você aplica um conhecimento. Então, um exemplo para ficar mais claro, né? Vou falar de ciências médicas, por exemplo. Então, fisiologia. Fisiologia estuda os processos do organismo, os processos biológicos. A bioquímica estuda os processos ou seja, biológicos, químicos. Então, a união desses processos, né, ou seja, dentro do organismo, então, toda a química que acontece dentro do nosso organismo. Tá certo? Então, a fisiologia ela vai estudar como que o órgão funciona. Ou seja, uma ciência, quando eu falo de uma ciência, eu estou falando de algo que eu uso para estudar algum assunto, algum ponto específico. Tá? A neurologia, eu estou falando de uma ciência que estuda a parte neuronal do ser humano. Por aí vai. Tá? Entre outras coisas, né? Entre outras áreas da saúde. Tá certo? Áreas da saúde, não. Entre outras áreas do conhecimento. Né? Então, não. A homeopatia não é uma ciência. Ela é uma terapêutica. Tá certo? Agora, a homeopatia ela tem uma base científica, aí já está falando de uma outra coisa. Tá? Aí sim,
mas aí é um outro ponto, é uma outra questão, tá? Que envolve outros conhecimentos. Agora, quando a gente fala, é uma ciência, não, ela não é uma ciência, ela é uma terapêutica, tá certo? Mas eu já ouvi falar também, Léo, que ela é uma pseudociência, ela é uma falsa ciência. É outra coisa que não faz muito sentido, né? Os críticos falam o tempo inteiro da homeopatia que ela é uma pseudociência, ela é uma pseudociência. Para mim isso não faz muito sentido porque ela não é uma ciência. A homeopatia ela não pode ser uma ciência porque ela não estuda algo específico. Ela aplica um método para tentar trazer pessoas doentes de volta ao estado de saúde. Ela usa um método para transformar doença em saúde. Tá bem? Então, é um termo que, né, seria melhor que eles falassem, olha, a homeopatia não tem base científica. Isso seria mais adequado, claro, se na visão deles, né? Mas seria um termo mais adequado do que pseudociência, porque na verdade ela não é uma ciência. Bem? Léo, mas é uma filosofia de vida. Eu já ouvi falar que a homeopatia tem uma filosofia por trás e não sei o que e tal. Por que as pessoas falam isso, né? Por que às vezes muitos homeopatas até falam esse tipo de coisa? Porque a homeopatia ela é uma terapêutica muito específica. Ela é uma terapêutica que nasceu de um modo muito específico e que se dá de um modo com toda uma série de regras, uma doutrina muito específica. Isso significa que ela é uma filosofia de vida? Óbvio que não. Ela é uma terapêutica, como a gente já disse. Léo, mas eu sei que existe uma filosofia por trás da homeopatia. Sim, existe, na verdade, um tipo de visão antropológica, ou seja, uma visão de homem específica, não atrás exatamente da homeopatia, mas como uma das bases do fundador da homeopatia. Então, Hahnemann, né, Dr. Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, ele tem uma visão antropológica, uma ideia, uma visão de homem, que é uma visão vitalista, que é uma visão que vem da filosofia vitalista. Tá? Então, assim, Léo, mas então qual que é a filosofia por trás da alopatia ou da medicina convencional? Não tem. Isso não é uma questão para a alopatia. É isso que as pessoas precisam entender, precisam fazer essa diferenciação. A alopatia, né, a medicina convencional, ela não foi fundada por um homem, assim, por um só homem, de uma maneira muito específica, com uma doutrina detalhada e específica, como é o caso da homeopatia. A homeopatia, sim, ela foi fundada por Dr. Hahnemann, ou seja, um homem que expôs toda a sua doutrina, e claro, com o tempo ela foi sendo aperfeiçoada, foi sendo não só melhorada, mas também acrescida, né, de outras questões, mas a homeopatia ela tem essa peculiaridade de ter sido fundada por um homem e ter regras muito específicas e ter uma doutrina muito específica. E este homem, ou seja, Dr. Hahnemann, ele tinha uma visão antropológica de homem, que é uma visão que é baseada na filosofia vitalista. Então, quando as pessoas falam assim, a homeopatia tem uma filosofia por trás, sim, a homeopatia que fica um pouco estranho falar a homeopatia, porque na verdade o correto seria nós dizermos que Hahnemann tem uma filosofia. Hahnemann tem uma doutrina. Então a doutrina hahnemanniana é uma coisa maior do que a homeopatia. E a gente precisa fazer essa diferenciação, tá, pessoal? A doutrina de Hahnemann, ela é uma coisa muito grande, ela é uma coisa maior
do que só a homeopatia. A homeopatia ela é um pedaço, um grande, um amplo pedaço da doutrina de Hahnemann. Mas a homeopatia não é toda a doutrina de Hahnemann. Tá? Até porque o Hahnemann também trabalhou, e não só trabalhou, mas produziu muito conteúdo para a medicina convencional, para uma visão de medicina também, geral, para uma questão de medicina geral, não só a homeopatia. Então, a doutrina de Hahnemann ela é muito maior do que a homeopatia. Contudo, a homeopatia é uma das grandes partes da doutrina de Hahnemann, que também compreende um tipo de filosofia, um tipo de visão de homem, uma visão antropológica específica que se baseia na filosofia vitalista. Então é por isso que muitas vezes as pessoas falam, olha, a filosofia homeopática é muito bonita, é muito não sei o que e tal. A gente escuta muito isso. Mas por quê? Porque a homeopatia ela é muito específica, ela tem todo um quadro muito próprio, que a gente não vê na alopatia. Então, na alopatia, não é uma questão, o tipo de base filosófica. A gente pode até falar, né, que tem alguma coisa, mas não é como na homeopatia. A coisa se dá bem diferente na homeopatia. Tá? Pelo próprio modo como ela foi fundada. Tá? E porque quando a gente se refere, né, à alopatia, nós estamos falando de uma coisa mais ampla, de uma coisa que envolve outros métodos terapêuticos. Tá? Então, ela é uma filosofia de vida? Na verdade, a homeopatia ela tem como uma das bases um tipo de visão antropológica que se baseia na filosofia vitalista. Mas a homeopatia em si não é uma filosofia de vida. A homeopatia em si é uma terapêutica, como a gente já citou. Tá bem? Isso é muito importante porque a gente precisa pôr as coisas no lugar. Quando a gente não põe as coisas no lugar, elas ficam esquisitas, elas causam confusão e não fazem as pessoas entenderem o que precisa ser entendido de fato. E isso é muito ruim para o leigo, isso é muito ruim para as discussões, porque as pessoas não estão compreendendo o que a gente está falando. Tá? Então, a alopatia, ela envolve uma série de outras práticas para alcançar saúde. Então, quando a gente fala de alopatia, a gente insere nesse aglomerado de terapêuticas, por exemplo, a vacinação, por exemplo, também a enantiopatia, ou seja, a aplicação de remédios que são contrários ao sintoma que a pessoa sente. Então, por exemplo, um anti-inflamatório, por exemplo, um antitérmico, um antifúngico, um antibiótico, por aí vai. Ou seja, na alopatia a gente tem, por exemplo, a vacinação, que tem um modo específico de trazer a saúde, de promover saúde, e nós também compreendemos a enantiopatia, por exemplo, que também tem um modo específico de fazer a pessoa entrar num estado de mais saúde. Então, para que a gente entenda, é uma coisa muito diferente. Quando a gente fala de homeopatia, alopatia, quais são as diferenças? Primeiro que nem elas em si têm muitas semelhanças, porque a alopatia, por exemplo, ela não tem essa questão de visão antropológica, né? Ela também não foi fundada por um homem só, né? Ela também, vocês estão entendendo? A homeopatia ela é muito específica. Ela tem todo como se fosse um quadro muito bem desenhado do que deve ser feito, como a gente faz, como a gente emprega, como que eu manipulo o remédio, como que eu dou o diagnóstico do remédio, como é que eu escolho o remédio, como é que eu avalio o doente após a dose do remédio, como é que eu faço uma consulta, como que eu faço a manipulação do medicamento, como que eu descubro novos medicamentos, como é que eu faço estudos sobre os novos medicamentos, e por aí vai. Ou seja, todo o universo homeopático ele é muito específico, ele é muito característico.
E isso não é assim na alopatia, tá bem? Por isso que as pessoas fazem muita confusão. Então, agora, essas duas, elas se assemelham no fato de que são terapêuticas, ou seja, elas servem para buscar um estado de saúde, para buscar reverter a doença num estado de mais saúde, tá bem? Então, pessoal, por esse vídeo era mais isso, tá? Um vídeo mais curto aí, mas eu tentei ser bem básico, porque é uma questão muito simples, realmente muito simples, contudo, é uma questão que a gente tem que assentá-la muito bem, para, como eu falei, não causar confusão, que é o que, na verdade, a gente mais tem no cenário brasileiro, no cenário homeopático do nosso país. Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou acesse lá a nossa página, lá no Instagram, que é onde a gente mantém bastante conteúdo. Tá? Então, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, né? Deixa o seu gostei, deixa a sua avaliação, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Foi um prazer, então, pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia, uma boa noite para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.